Boa noite, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Este que vos fala é o evangelista Rubens Carlos. Dando continuidade à gravação sobre a coletânea, ou a série de gravações de vídeos sobre a temática da igreja do Senhor Jesus, que estava na cidade, ou na ilha de Filadélfia, quando João, exilado ali por amor da palavra de Deus e do testemunho que ele deu de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, recebeu do anjo do Senhor a revelação de Deus para o seu povo, a sua igreja. Nesta oportunidade, eu quero falar aqui sobre Filadélfia versus o liberalismo religioso. Ainda falando aqui nesta quinta parte sobre Filadélfia, nós queremos passar algumas indagações e algumas respostas para o nosso amado ouvinte da palavra de Deus. Por exemplo, você quer experimentar do amor ou da ira de Deus? Já começou um tanto árduo e pesado o assunto, mas na verdade, meu amado e querido ouvinte da palavra de Deus, nós estamos aqui para passar a sã doutrina, levar os conceitos escriturísticos sagrados da soberana vontade de Deus para seu povo. Surge aqui uma segunda pergunta. Você já viu a fúria de uma leoa para proteger os seus filhotes? Pois isso é fichinha diante da ira de Deus soberano. A exemplo disso, nós temos as maldições apocalípticas, que as nações rebeldes sofrerão a abertura dos 7 selos, as 7 taças da ira de Deus, o toque das 7 trombetas, que trará o juízo final, e, por fim, o lago que arde com chamas de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Todos aqueles que não querem nada com Jesus, eles estão caminhando a passos largos para o inferno. E você, para onde está indo? Deus hoje está te oferecendo os céus, a glória, a eternidade, a sua vida eterna. Vens agora e reconcilia-te para com Deus. A igreja de Filadélfia seguiu o Salvador Jesus e diante de todas as perseguições, ela guardou a sã doutrina da palavra de Deus. Os cristãos de Filadélfia, eles odiaram o mundo, o pecado, as paixões infames. Eles entraram na peleja para lutar contra as falsas doutrinas. Esses fiéis cristãos, eles entraram pela porta estreita que é Cristo, e assim obtiveram os céus e a eterna presença de Deus. E você, qual a sua decisão? Ouça o que Jesus disse para os crentes de Filadélfia e também te diz neste momento. No versículo 8 do capítulo 3 de Apocalipse, assim fala o Senhor: eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Os cristãos em Filadélfia, eles não eram super crentes, pois o Senhor Jesus diz: sei que tendes pouca força. Eu não conheço a sua vida, meu amigo, e nem o quanto de força te resta para querer servir a Deus ou não. Eu não sei das suas dificuldades que têm minado as suas forças, e assim tu tens sentido fraco. Ouve o que te diz o Senhor. Porque Deus escolheu as coisas fracas do mundo para humilhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir ao nada aquelas que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença do Senhor. Isso você vai encontrar em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e versículo 28. O apóstolo Paulo mesmo sentiu na pele o verdadeiro sentido do que é ser fraco, mas ele ouviu a voz do Senhor a dizer: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na vossa fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Os crentes de Filadélfia, eles não negaram o nome de Jesus e nem a sua mensagem. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Assim diz o Senhor: entretanto, guardaste a minha palavra e também não negastes o meu nome. Essa é a mensagem de encorajamento que o Senhor Jesus passa para os seus verdadeiros seguidores. Nós, a igreja cristã dos dias atuais, ela vive dias difíceis e de vários tipos de perseguições causadas pelas diversas linhas de interpretações teológicas. Isso no mundo das ideias, em países já considerados cristãos. Já nos países comunistas, de cortina de ferro, de regime fechado, onde o cristianismo é ridicularizado, muitos são os cristãos que também, assim como nos dias dos cristãos primitivos, eles são perseguidos, presos e mortos.
Isso está acontecendo em países como a Rússia, China, Coreia do Norte e dentre outros, cujo objetivo é de extinguir do mundo a fé cristã. Jesus nos adverte e já advertia e encorajava a sua igreja, dizendo, no capítulo 3, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque eles e deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos e puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e perseguindo e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, mas se o sal for insípido, com que se há de restaurar-lhes o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisados pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma candeia situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueiro, mas no velador. Assim ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Queridos e amados ouvintes da palavra de Deus, esta palavra você vai encontrar no livro, melhor falando, no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 5, do verso 3 em diante, você vai ver ali Jesus falando à igreja, aos discípulos que haveriam de se tornar apóstolos, aqueles que haveriam de darem continuidade à obra do Senhor Jesus. Então, Mateus, capítulo 5, do verso 3 ao verso 13, 14, 15 e 16. Foram com essas palavras que Jesus consolou e encorajou aos seus discípulos para os tempos de perseguições que haveriam de vir contra a sua igreja, ao ser formada, pois aqueles dias seriam de tribulações e de morte para os cristãos da igreja primitiva. Cristãos como os da igreja de Filadélfia, mesmo diante da morte, eles não negaram a palavra e nem o nome de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Que o exemplo dos fiéis crentes de Filadélfia possa ser seguido pela igreja do presente século, onde a teologia liberal de Schleiermacher, no século XVIII, nos dias de Immanuel Kant e a sua filosofia sobre o iluminismo, onde quase todas as igrejas do continente europeu dos dias atuais são e foram influenciadas pela teologia liberal de Schleiermacher, pela filosofia do iluminismo de Immanuel Kant, não crerem mais nos sinais, nos prodígios e nas maravilhas operados por Jesus e pelos cristãos da igreja primitiva. Eles negam a ressurreição de Cristo, o arrebatamento da igreja, a ceia e dentre outros conceitos que comprometem tudo a fé cristã. Os iluministas da teologia liberal, eles usam a filosofia de Immanuel Kant e de entre outros filósofos gregos para quererem desaprovar as sagradas escrituras. Eles negam a ressurreição de Cristo, o arrebatamento da igreja, a ceia do Senhor, entre outros conceitos que comprometem tudo a fé cristã. Essa falsa teologia chegou nos Estados Unidos da América e conseguiu também chegar a toda a igreja, ou algumas igrejas, ou quase todas as igrejas, aderiram ao mal da teologia liberal, comprovando assim a graça salvadora de Deus, comprometendo a sã doutrina, além do mundanismo da cultura dos povos pagãos estarem dentro das igrejas do mundo inteiro. Nós cristãos, dos dias atuais, temos que estarmos bem alicerçados nas escrituras sagradas para não sermos abalados pelos ventos das falsas doutrinas que são levantadas dentro da igreja pelos falsos mestres e profetas. E 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 em diante, que diz: não houve também de entre vós falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Versículo 2: e muitos seguirão as suas dissolações, e
Por causa deles será blasfemado o caminho da verdade, que é Cristo. Verso 3. Também, movidos pela ganância e com palavras fingidas, eles farão de vós comércio, a condenação dos quais já de largo tempo não tarda a sua destruição. Não dormita, não tarda. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3, 17 e versículo 18. Encerrando por aqui, com essa quinta parte sobre a igreja do Senhor que estava em Filadélfia. Deixamos aqui o nosso abraço fraterno, nosso boa noite de salvação. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vós. Por gentileza, ouça os nossos vídeos, curta, se inscreva no canal e faça a divulgação da sã doutrina da Palavra de Deus, compartilhando os vídeos do canal Rubens Carlos, Doutrinas Bíblicas e a Fé Cristã. A paz do Senhor Jesus.